A cultura. Cultura se torna algo imperceptível no dia a dia, talvez por ser algo tão significativo que influencia em nossos paladares e vestimentas, ou por ser algo do cotidiano com um processo de aquisição. Pode-se dizer que a cultura compreende estes dois sentidos, e sua análise nos faz refletir o quão única pode se tornar para qualquer um e o quão diversa pode parecer para todos. Devido a contextos históricos, sociais, ambientais, etc, 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 as culturas se diferenciam e se moldam ao longo do tempo. Cultura pode ser compreendida como a totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam a conduta dos indivíduos que compõem um grupo social, coletiva e individualmente, em relação ao seu ambiente natural, a outros grupos, a membros do mesmo grupo e de cada indivíduo para consigo mesmo. Isso para Franz Boas, que dá uma definição coletiva para a cultura. Mas se você ainda não entendeu, vou dar um exemplo bem jovem. É como se a cultura fosse uma rede social, como o Facebook e o Twitter. Agora raciocine. Estas redes só estão lá devido à interação das pessoas, ou seja, cultura não se faz sozinho, se faz em um grupo ou comunidade. E voltando ao exemplo, estas redes não são estáticas e as conversas, vídeos, comentários e principalmente os memes sempre mudam como a cultura. Agora pense, hipoteticamente, que dois países estão em guerra no mundo. Então, de uma hora para outra, o assunto principal das redes vão ser essa guerra. E quando ela acabar, o assunto vai mudar. Então, a cultura tem outras duas influências: a geografia e a história de uma comunidade. Mas a cultura não é a única receita aqui. Falaremos um pouco sobre gastronomia de uma região emblemática do Brasil e sobre pratos símbolo da brasilidade. A região sudeste do Brasil conta com um acervo gastronômico muito vasto e variado, desde doces como o brigadeiro a pratos como a feijoada. Por ter sido uma das primeiras regiões a ser descoberta pelos portugueses e visitada por outros povos, ela tem uma herança gastronômica bastante grande. E uma forma de afirmar isso é o feijão tropeiro, que foi criado por homens chamados tropeiros, que faziam o transporte das mais diversas cargas durante o período colonial. Em todo lugar no mundo, a comida simboliza a cultura de uma região. No Japão temos o sushi, no México temos os tacos e guacamoles, o bobotiê, que é um prato típico de Joanesburgo, o bacalhau de Portugal e por aí vai. Nos quatro cantos do mundo, podemos associar a culinária a uma determinada região. Não é diferente aqui no Brasil. E como traço cultural, temos o famoso pão de queijo, na qual acredita-se que foi criado em Minas Gerais por volta do século XVIII, época em que a farinha disponível era de péssima qualidade e, no lugar, era utilizado polvilho. À receita eram adicionadas sobras de queijo que haviam endurecido, ovos e leite, que graças à expansão da pecuária eram ingredientes de fácil acesso. A massa enrolada e assada daria início à história do pão de queijo. Mas existe outra versão, que menciona o período da escravidão, onde a mistura dos ovos, leite, herdados dos portugueses, se associavam à mandioca, base da alimentação indígena. O queijo foi adicionado para agregar sabor à massa. E essa é a história do pão de queijo, traço identitário de Minas Gerais, que contudo se espalhou pelo Brasil e pelo mundo.